Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que você esteja bem. Quero pedir mais uma vez, deixe seu like, tá? Antes de continuar o vídeo. Toque o sininho, se inscreva no canal. Eu sei que algumas pessoas acham estranho, né? Tudo que a gente tem falado aqui sobre a exognose e como a gente tem procurado mostrar que a história dos gnósticos não é uma história mítica, não é uma história esotérica que esconde uma verdade interior que a gente deve buscar, parará, parará. Sabe, a gente está tentando fugir dessa lógica, porque essa é a lógica dominante na área. Os gnósticos usaram uma linguagem, né, uma linguagem simbólica, tá? Mas vamos lembrar que a leitura de qualquer texto que a gente faça, o primeiro sentido se chama literal. E o segundo sentido é o espiritual. Ok? Então eu quero deixar claro isso aqui para vocês. Tá? Por quê? Porque tem gente que acha que vai ler os documentos gnósticos de Nag Hammadi a partir do sentido espiritual. Que não existe sentido literal. Que todo e qualquer documento de Nag Hammadi, o sentido é sempre espiritual, alegórico, simbólico, arquétipico. Que esse é o linguajar que esse pessoal resolve. Aí eles pegam os documentos de Nag Hammadi e fazem uma leitura e assimilação muito parecida com o que a Blavatsky fazia né? Que para você ler, né, Isis sem véu, tá? E outros livros da Blavatsky, você tem que ter muita cabeça, porque senão você não entende nada. Por quê? Porque é cheio de misticismo, mistério, ocultismo, oculta isso, oculta aquilo, sabe? Como se fosse assim um negócio meio... Tá? E os gnósticos queriam contar uma história, ok? Uma história muito parecida com os da Suméria, muito parecida com Gênesis, sendo que contavam de uma outra forma. Então o vídeo que a gente vai fazer aqui nós vamos falar um pouco sobre Sofia, mas vamos diferenciar a Sofia Arcamote da Sofia Superior, tá? A Sofia Superior ou Barbelô ou Pronoia, ela é a mãe, o útero, tá? O útero virginal. Eu vou tentar mostrar isso aqui para vocês nesse vídeo. Então tem que fazer uma diferença. A Sofia de que vamos falar é a Sofia 31. Tá? Então ela está ali muito longe do núcleo do pleroma, tá? Da plenitude. Então nós vamos olhar, vamos ver se dá para fazer tudo num vídeo só. Se não der, a gente faz um segundo vídeo, correto? Mas com muita tranquilidade eu vou tentar explicar aqui algumas coisas, ok? Então vamos abordar esses aspectos, correto? Vamos abordar isso e tentar tirar lições. Porque veja bem, quando você estuda a gnose, você vai fazer comparações, tá?
com a história que nós estamos vivendo, com as histórias descritas na Bíblia, com as histórias descritas nas tabuletas da Suméria. Tá? Há uma relação, não são coisas isoladas. Tá? Precisa ter cuidado com isso. Eu lamento muito que tem gente falando de Sofia naquele tom de mistério, místico, aquela coisa, sabe? Terrível isso. Lamentavelmente é terrível isso. Ok? Mas vamos lá. Vamos aqui. Né? Então, Sofia Achamoth, ou Achamoth, né? O éon que deu origem ao demiurgo. Tá? E aí você vai entender também muitas outras coisas. Eu não sei se a gente vai conseguir fazer tudo nesse vídeo, mas vamos lá. Vamos tentar. Tá? Se você quiser ajudar a gente, está aqui o Pix, olha aqui. Ó, tá? Eu quero ajudar o canal do Robson a comprar uma webcam nova, a comprar um quadro aqui para trás para a gente tentar, entendeu? Porque a gente tendo uma webcam, a gente pode colocar ela num pedestal e colocar ela em uma posição que dê para a gente fazer muito melhor o trabalho. Então, quer ajudar? Tá aí o Pix, ajude, tá? Ajude de coração, por favor. Não tire nada de você que vá doer em você, tá? Se não for para, que nem o apóstolo Paulo dizia, né? Se você doar, doe com alegria, né? Certo? Então vamos lá. A Sofia Achamoth. Vamos começar. Trazendo sempre, vou me movimentar. Quase todos os sistemas gnósticos do tipo sírio ou egípcio ensinavam que o universo começou com um Deus original, incognoscível, tá? Referido como Pai ou Bitos, ou como a mônada, por monóimos. Tá? A partir desse início unitário inicial, ou emanou espontaneamente outros aeões, tá? Sendo pares de seres progressivamente menores em sequência, juntamente com a fonte de onde emanam e formam o pleroma, a plenitude de Deus, e, portanto, deve ser visto como distinto do divino, mas como não deve ser visto, melhor dizendo, não deve ser visto como distinto do divino, mas como abstrações simbólicas da natureza divina. Tá? Então, se você quiser ir lendo, você depois dá parada no vídeo, dá uma leitura. A transição do imaterial para o material, do numenal para o sensível, é provocada por uma falha, ou uma paixão, ou um pecado em todos os aeões. Tá? Então, só para a gente entender isso aí, tá? Você vai entender que o pleroma é a plenitude da divindade. O plerô. Tá? Então lá está o uno. Mas o uno não quer ficar só. Então ele faz processos de emanações, de hipóstases. Tá? Então o primeiro ser que ele emana é o Pai. Tá? É o nous, a mente. Tá? A mente, por sua vez, ela tem o primeiro pensamento, que se chama pronoia, ou barbelu, que é a mãe. É o útero virginal. É o útero cósmico, é a matriz divina.
tá? É o campo criacional. Ok? E deles dois são gerados dois autogêneses, tá? Autogerados, que é o Cristo, não confunda com Jesus, é o Cristo, tá? E a gnose. Ok? O Cristo é a gnose. Isso você vai entender lá na frente. Eu estou dando já assim um spoiler para você ficar captar essa mensagem. Tá? Vamos lá. Então, Sofia, ela estava nos limites do universo da luz, tá? E ela resolve sair desse universo de luz aqui para cá, ó. Ok? Ela deixa esse espaço aqui porque ela está confusa, tá? O que aconteceu com a Sofia? O que aconteceu com a Sofia? A Sofia, o que foi que houve com a Sofia? A Sofia, a primeira versão que se diz é que a Sofia queria conhecer o pai. Ela queria entender o pai. Ela queria entender o uno, gente, a fonte. Ela queria, como muitos de nós, o anseio dela, eu quero conhecer a fonte, da onde tudo veio, da onde tudo gerou. Tá? Você vai entender isso porque que os seres não humanos, presta atenção, tá? Os não humanos também têm a ansiedade de saber de onde vieram, né? Quando você vê o filme Aproximação, você vê que aqueles extraterrestres lá, né? Não humanos do filme, eles vão perguntar para o pessoal quem era aquela pessoa. E aí eles olham, é Jesus. Eles querem saber quem é. Aí eles dizem o quê? Que Jesus é a resposta para tudo. Estamos entendendo? Então, quando você vê, eles pegam os filmes e esfregam assim na nossa cara e dizem assim, olha, para vocês verem, tá? Mas tem gente que não quer enxergar e eu vou fazer o quê, né, meu? Né? Fazer o quê? Né? Então, evidentemente, que quando a Sofia ela deixa essa zona, ela deixa pelo sentimento que ela tem de conhecer o pai. A outra versão é de que ela quer criar, ela quer gerar, ela quer emanar dela também outros seres que nem o Uno fez, a mônada. Ela quer fazer isso. Né? Ok? E ao tentar fazer isso, mas ela faz isso sem a contraparte dela, que é o Christos, tá? O Christos. Aí o que é que acontece? Né? Ela causa um colapso de onda, numa linguagem da ciência moderna. Colapso de onda. Ela gera uma realidade. Ela cria uma realidade. Tá? Isso traz lições também psicológicas para nós. Não é à toa que o Carl Jung ele estudava a gnose. Por quê? Porque a gnose tem o seu fundo, tá? Literal, o seu fundo espiritual, simbólico e até psicológico. Também tem um aspecto cosmológico. Então, num aspecto psicológico, quando nós começamos a entrar em conflito, em desarmonia, a gente acaba colapsando e criando uma realidade. Criando fragmentos de realidade. Tá? Portanto, a desarmonia de Sofia
fez ela gerar um ser completamente ruim. É como a gente usa hoje um termo, cara, tu tá com uma egrégora negativa. Porque o que é egrégora? A palavra egrégora vem de Grigori. Os Grigoris são aqueles seres que tá no livro de Enoque. Então, quando você gera uma egrégora, você está gerando seres potencialmente energéticos, tá? Que são projeções de você. Olha aí, emanações de você. Você está emanando, você está gerando, você está plasmando realidade. Foi isso que aconteceu assim, muito sutilmente com a Sofia. Ok? Preste atenção nisso. São lições que a gente precisa aprender. Tem o aspecto cosmológico, o aspecto antropológico, psicológico. Você vê na história gnóstica exatamente a história da realidade. E não uma fantasia. Tá? Muito bem. Então ela está aqui. Ela quer... Só que ela já está se afastando deste mundo de luz e colapsando a onda aqui do lado daqui. Né? Ok? Então ela saindo fora do campo do mundo de luz, porque ela quer fazer a criação, ela quer emanar, né? Ela quer saber, ela quer fazer algo, mas ela não quer fazer isso com a contraparte dela. É como que hoje uma pessoa engravidar sem um pai, sem a figura paterna, tá? Sem a cópula, ok? Correto? Então, ela queria fazer isso, mas ela não queria fazer com a contraparte dela. Então, vamos seguir aqui. Então, essa agitação mental de Sofia, né, provoca o surgimento de um ser. Tá? Ela gera um ser. Ela emana um ser. Nunca entendam essa expressão como criar. Criar só o uno, a mônada pode, e nem se usa esse termo na gnose. O que se usa é emanação. Tudo é emanação. Ok? Tudo é emanação. Certo? Um ser vai emanando o outro. Muito bem. Sigamos aqui. Então, continuando aqui, ó, a Sofia vai se afastando do mundo da luz e vai impactando e criando, tá? Ouçam que o termo criar aqui que eu estou usando não fica com aquela coisa de criação, ex nihilo, criação do nada. Não, eu estou falando de criação no sentido de que ela está emanando, algo dela. Tá? Ela está colapsando onda. Eu acho engraçado as pessoas perguntar esse negócio de criação, sendo que elas aprendem lá nas escolas de mistério que elas são co-criadores. Né? A Rosa Cruz ensina, você é co-criador. Né? Ó. Pega esse livro aqui, O Poder. Né? Olha de quem é a autora aqui. Pega aí. Né? Pega esse livro aí. Né? Vamos pegar outro aqui. Pega esse aqui, ó. O Poder do Subconsciente. Joseph Moore. Né? Então, meu querido, você pega e você... Aí tem gente aí co-criando, sendo orientado a co-criar, gerar, emanar. Né? Nós podemos fazer. Né? E isso pode acontecer? Pode.
Porque nós temos um poder interno dentro de nós. Mas preste atenção, tá? Porque tem gente usando isso de modo profundamente egoísta, tá? Egocêntrica. Eu quero ficar rico, milionário, quero ficar rico, milionário e tal. Tá? E para quê? A cabeça de alguns, eu quero ajudar os pobres, eu quero ajudar a família, é mesmo, é? Cuidado, porque às vezes essas coisas usadas de formas equivocadas, é por isso que os arcontes, sabendo disso, eles instrumentalizam esses aspectos. Tá? Muito bem, então seguimos. Vamos aqui, né? Na maioria das versões do mito gnóstico, é Sofia quem traz essa instabilidade no pleroma. Por sua vez, trazendo a criação da materialidade. Então, veja só. Tá? Na maioria das versões. Mas não são todas as versões. De acordo com alguns textos gnósticos, a crise ocorre como resultado de Sofia tentar emanar sem sua sígia. Tá? Ou em outra tradição, porque ela tenta romper a barreira entre ela e o incognoscível Bitos, que é o pai, a fonte. Ok? Depois de cair cataclismicamente, olha essa expressão aqui, cataclismicamente, tá? Do pleroma, o medo e a angústia de Sofia de perder a vida é perder a essência, ela é um éon. Um éon. Tá? Então, quando se fala de perder a vida, é porque a vida pode ser perdida mesmo. Qualquer ser neste universo, meus amigos, e no outro, são seres que podem deixar de existir. A não existência é uma possibilidade. Tá? Ok? Por isso que se fala de morte eterna. Ao falar da morte eterna, é simplesmente dizer, você deixa de existir. Você cai no nada. Tá? Então, depois de cair cataclismicamente do pleroma, tá? O medo e a angústia de Sofia de perder a vida, assim como ela perdeu a luz do Uno, tá? Causa confusão e desejo de voltar a ela. Por causa desses anseios, matéria, do grego hyle, tá? Hule, tá? E alma, matéria e alma, grego psique, surgiram acidentalmente. Matéria e alma surgiram acidentalmente. A criação do demiurgo, também conhecido como Yaldabaoth, que quer dizer filho do caos, também é um erro cometido durante este exílio dela fora do pleroma, fora do reino dos limites do universo dela. O demiurgo passa a criar um mundo físico usando uma matéria pré-existente. Então, vamos lá. Vamos acabar com essa história de criação ex nihilo. Não existe criação ex nihilo. Os Elohim, os arcontes, começaram a criar tudo a partir do quê? De uma substância que já existia. Quem era essa substância? A Sofia. O Aeon. Alma e matéria surgiram desta saída dela, tá? Do universo pleromático, da plenitude divina. É como que acontece o seguinte, é quando você sai
da plenitude divina, quando você sai do mundo divino, do mundo do verdadeiro Deus, o que é que vai acontecer com você? Você vai gerar caos, desordem, desequilíbrio. Nós estamos constantemente fazendo isso. Saindo do plerô, da plenitude, e entrando, saindo do pleroma e entrando no kenoma, no vazio, no nada, na insubstancialidade. Nós estamos perdendo a nossa personalidade. E isso não se trata de concentração. Tire isso da sua cabeça. As pessoas ficam ensinando, vamos nos concentrar. Feche seus olhos. Concentre-se. Vamos descentralizar. Vamos não sei o quê. Isso não se trata disso, não. Isso se trata de, tá? Nós, como os aions, nós temos racionalidade. Razão. Tudo que é baseado na emoção, ainda que a emoção seja importante, tudo que é baseado na emoção, como foi feito, como a Sofia fez, vai gerar desordem e desequilíbrio. E você vai gerar coisas negativas, como a Sofia gerou o Yaldabaoth, o Javé, o Jeová, o Alá, o Enlil, e esses seres todos. Tá? Então preste atenção nisso aqui. Tá? O demiurgo passa a criar o mundo físico em que vivemos, ignorando Sofia, que no entanto consegue infundir alguma centelha espiritual ou pneuma em sua criação. Quer dizer, quando ele começa a criar o mundo físico, a Sofia diz assim, bem, sabe o que eu vou fazer? Eu vou tentar reparar o erro. O que é que eu vou fazer? Eu vou tentar infundir um pouco de vida, um pouco de alma, um pouco de psique nessa matéria. Ela percebeu que tinha cometido um erro. Tá? Simplesmente isso. Tá? Vamos lá. Então veja. Quando a Sofia sai da zona de luz, e aí o Yaldabaoth, que é, tá, cai daqui, tá? Ele também sai dela, né? E vem para a zona, tá? Aonde já existe, tá? De certa forma, a substância da pré-matéria. E olha, gente, isso aqui é muito importante entender, tá? Que é quando sai da luz, você, obviamente, você entra na escuridão. Você entra no mundo da materialidade, tá? E quando ele, tá? Portanto, ele é filho de Sofia, portanto, ele é um Aion também. Apesar de ser o demiurgo, esse nome quer dizer um deus menor, uma divindade menor, muito baixa, de baixa frequência, de baixa vibração, tá? Ele detém ainda poderes herdados da mãe. Tá? Ok? Porque os pensamentos de Sofia geraram um ser equivalente aos pensamentos dela. Correto? Então, a gente precisa entender bem isso, né? Tá aqui, ó. A emanação do ser saído de Sofia, o Iá, né? Faz surgir também a matéria, tá? Entenda a matéria aqui agora como aspecto
material, físico, no sentido, tá? Porque a Sofia, ela cria a substância, né? A alma e a matéria. Mas quando se fala aqui de matéria no sentido do Yaldabaoth, aí já é o mundo físico, concreto, tá? Certo? Ok? Então, o Yaldabaoth está meio que misturado com tudo isso, tá? É por isso que ele, quando ele começa a criar os aeões, né? E aí ele começa ali a criar os outros seres, a partir dele, ele começou a emanar, porque ele tinha poder para isso, para fazer as emanações dele também, né? Partindo que ele tinha herdado da mãe, né? Então, no Piste Sofia, que é um livro da biblioteca de Nag Hammadi, Cristo é enviado da divindade, tá, para trazer Sofia de volta à plenitude, ao pleroma. Tá? Então, meu amigo, vou falar aqui uma coisa para você. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue ver se a gente tenta entender, fazer você entender. Né? Mas eu creio que você está entendendo. Tá? Então aqui está o mundo do pleroma. Tá? Aqui é o pleroma. E aí, a Sofia está bem aqui. Tá? Ela está numa zona Então, o que é que faz o Cristo? Aqui está o Cristo, tá? Ele vem, tá? Para resgatar Sofia dessa zona intermediária que ela está presa. Tá? Ele sai aqui do pleroma e ele vem buscar ela. Da zona desse... Tá? Desse caos que ela havia se metido. Ok? Cristo é um aeon, como ela, é o pá dela. Ouça o que isso tem de importância. Veja o poder do amor, do que é ir buscar o outro no fundo do poço, porque a Sofia estava no fundo do poço, desculpa a expressão, se você não quer entender. Tá? Ela tinha caído. É a queda dela. Por isso que não existe queda de Adão e Eva. Não existe. Existe a queda de um aeon que causou toda essa parafernália que nós estamos vivendo. Desequilíbrio. Por quê? Porque ela gerou um mundo, um universo desequilibrado. Por quê? Porque ela estava em desequilíbrio. É como você faz. Quando você está desequilibrado ou desequilibrado, o que você faz? Um monte de besteira. E aí depois você tenta correr atrás para corrigir. Vou tentar ver o que eu posso fazer para resolver, para contornar a situação. Tá? E às vezes você precisa do outro. Então, o que acontece? Tá? Aí o Cristo permite que ela veja novamente a luz, trazendo-lhe o conhecimento do Espírito, tá? Do grego pneuma. Cristo, então, enviado à Terra na forma de homem, Jesus,
para dar aos homens a gnose necessária para resgatar-se do mundo físico e retornar ao mundo espiritual. Tá? No gnosticismo, a história do Evangelho de Jesus é em si alegórica. Segundo eles, é o mistério exterior, usado como uma introdução à gnose, em vez de ser literalmente verdadeiro em contexto histórico. Para os gnósticos, o drama da redenção de Sofia por meio de Cristo, ou Logos, tá? É o drama central do universo. A Sofia reside em todos os humanos como centelha divina. Então, Jesus vai e resgata a Sofia, tá? Resgata a Sofia, mas acontece que quando a Sofia sai do pleroma e ela cria alma e matéria, eu vou fazer aqui um monte de coisinha que entenda o que eu estou tentando explicar para você. Tá? Então, eu estou tentando mostrar para vocês isso aqui, ó. Quando ela sai dos limites e a alma e a matéria são criadas e ela gera o Yaldabaoth, partes da Sofia, que são as centelhas, que ela é um éon aqui do pleroma, começam a cair na matéria. Tá? Portanto, todos os humanos que são feitos pelo Yaldabaoth têm a centelha divina. Tem as partes de Sofia. Quer dizer, nós temos em nós, tá, os princípios genéticos de Sofia. Ok? É por isso que quando os cientistas vão lá analisar o genoma humano, o DNA, eles encontram lá DNA que estão desativados. Por que estão desativados? Porque o Yaldabaoth, o Javé, o Jeová, tá? O Enlil, seja lá com o nome que você quiser dar a esse ser, eles fizeram questão de desligar isso. Porque seria poder demais para nós. Ok? Então, a salvação que os evangélicos fazem por aí não é a salvação pregada pelo evangelho. A outra coisa que é preciso deixar claro é o seguinte: os textos do evangelho não são alegóricos, são literais. Os evangelhos que nós temos na Bíblia são literais. Não tem nada de alegórico. Tá? Como eu disse, a primeira leitura é literal, a segunda aí você vai para o sentido espiritual, ou alegórico, ou mistagógico. Ok? No entanto, os evangelhos gnósticos que não estão na Bíblia, esses são cheios de simbolismos. Tá? Mas mesmo assim é preciso ter leitura literal das coisas. Senão as pessoas acabam fantasiando tudo. Tá? Então, o amor de Cristo por Sofia o faz resgatá-la. Tá? Aqui você vê que é duas criaturas, né, se abraçando, né? Dois seres fractais, né, se abraçando, porque em tese é exatamente isso, né? Então, ele veio resgatar ela, veio buscar ela, porque ela começou a ficar desesperada, ok? Você vai entender isso aí, se o vídeo não ficar muito longo, a gente vai até o... Né?
certo? A filosofia religiosa judaica alexandrina, tá? Os judeus de Alexandria, portanto, helênicos, tá? Estava muito ocupada com o conceito da Divina Sofia, como a revelação do pensamento interior de Deus, e atribui a ela não apenas a formação e ordenação do universo natural, tá? Atribui a ela não só o universo natural, tá? Clemente, na sua homilia, tá? Ele fala isso, mas também na transmissão do conhecimento para a humanidade. Tá? Em Provérbios 8, a sabedoria, o substantivo é feminino, é descrita, tá? Como a conselheira e operária de Deus, o mestre de obras. Agora preste atenção que isto aqui não está se referindo. Vou chamar você para cá para a tela. Preste bem atenção. Ao citar esse texto da Bíblia, não pense que a Sofia era a conselheira do Deus do Uno, da fonte. Ele não é isso, não. Tá? Ele está se referindo exatamente ao Deus bíblico, ao filho dela, ao Javé. Tá? Então, em Provérbios 8, vou ver se aqui se a gente consegue encontrar aqui Provérbios 8. Está aqui, Provérbios, vamos ver aqui, Provérbios, tá? Vamos ver aqui, Provérbios 8, tá? Ó, o texto começa assim, olha só. Não clama a Chokma. Chokma, em hebraico, é sabedoria. E a Biná não levanta a sua voz. Biná é entendimento. Sabedoria e entendimento. Preste bem atenção nisso aqui. Ela se coloca no cume das alturas, entre as veredas, ela assumiu sua posição. Ela expressa junto às portas a entrada da cidade, a entrada das portas. Você vai entender do que está se referindo aqui. Tá? A vós, ó homens, eu clamo, e minha voz é para os filhos dos homens. Ó vós, simples, compreendei a Chokma, ou a Chokma, a sabedoria. E vós, enganadores, sede um ouvinte da Biná, do entendimento. Chokma. Essa sabedoria aqui, meus queridos amigos, não é a sabedoria superior. Então vamos entender isso depois, tá? No vídeo. Nada disso. Tá? Essa sabedoria aqui, que muita gente, inclusive, faz assimilação com logos, que também é um equívoco. Tá? Faz uma assimilação com logos. Também é um equívoco. A outra assimilação é fazer a sabedoria se parecer com o Espírito Santo, que também não é. Tá? Certo? É descrita como uma conselheira operária de Deus. Claro, ela é descrita como conselheira operária do Deus da Bíblia e não da fonte, que habitava ao seu lado antes da criação do mundo e se divertia continuamente diante dele. Nada tem a ver essa sabedoria, não está se referindo ao Deus fonte. Está se referindo ao Deus desse mundo, ao Deus desse sistema. Tá? Preciso entender para a gente depois não criar confusão. Tá? De acordo com a descrição de cada livro, no livro dos Provérbios,
Uma morada foi atribuída pelos gnósticos a Sofia, e sua relação com o mundo superior definida, bem como os 7 poderes planetários que foram colocados sob ela. Sob quer dizer abaixo dela. Tá? Abaixo dela está os poderes inferiores dos arcontes. Tá? Então, para você, meu querido, olha, a Sofia não voltou para o pleroma. Você vai entender isso aí. Uma morada foi feita para ela. Um lugar foi estabelecido para ela. Ela está lá às portas da cidade. Você vai entender. Ok? Então, o que aconteceu? A Sofia não foi levada para o pleroma. Calma. Ela pediu socorro, né? E a mãe divina, a Pronóia, a Barbelô, ou a Sofia Superior, teve dó da Arcamote, né? Da Sofia Arcamote, e resolveu enviar o Cristo para resgatá-la. Ok? Presta atenção nisso aqui. Tem muita coisa bacana que a gente precisa aprender nisso. Tá? As 7 esferas planetárias, os céus, eram para os antigos as regiões mais altas do universo criado. Eles foram pensados como 7 círculos subindo sobre o outro e dominado pelos 7 arcontes. Tá? Então preste atenção nisso aqui. Estes constituíam a Hebidômada, tá? A palavra grega, Hebidômada, tá? Acima dos mais altos deles e superando estava a Ogdoade, tá? A esfera da imutabilidade, que estava perto do mundo espiritual, estava perto do mundo espiritual, do mundo fractal. Então, entre o mundo fractal e o mundo material estava a Ogdoade, que a gente chama de mundo moroncial, o mundo da morôncia. A esfera da imutabilidade, que estava perto do mundo espiritual, mas não dentro do mundo espiritual. Isso está... Quem falou isso? Clemente, de Alexandria. Tá? Ele cita nos seus... Né? E aí, em Provérbios 9:1, vamos pegar aqui, diz: a Roquima construiu a sua casa e ela lavrou seus 7 pilares. Os 7 pilares são as 7 esferas. Tá bem aqui, tá? Aqui, ó. Ok? Na Bíblia. Né? Então tá aqui. 9. A Roquima construiu a sua casa e ela lavrou seus 7 pilares. Tá? 7 pilares. Quer dizer, as 7 esferas. Ela está acima das 7 esferas. Ok? Vamos lá. Seguindo em frente. Acho que agora você vai entender. Está aqui, ó. Então, aqui está a Terra. Tá? Aqui está o Behemoth. Aqui estão os arcontes governando. Tá? E bem aqui está a Sofia. Aqui, ó. Olha a Sofia aqui. Ela está na região onde se chama paraíso. Tá? E olha onde está o pleroma. Muito acima, né? Por quê? Porque ela está aqui, como diz, ela armou uma casa para ela e
fundamentalizou os 7 pilares. Então ela está bem aqui, a própria Bíblia diz que ela está aqui nessa região, entre o mundo fractal, o mundo espiritual, e o mundo da matéria. A Sofia está aqui. Ela não foi direto para o pleroma. Então, por isso, né, diante da que hoje nós conhecemos que existem mais planetas, mais chamado astros errantes, ela estaria bem aqui, seria Urano, né, nas regiões de Urano. Ok? Então você perceba como é que a cosmogonia gnóstica trabalha. Ok? Muito bem. Isso significava, de acordo com a interpretação gnóstica, que Sofia tem sua morada nas alturas acima do universo criado, no lugar do meio, entre o mundo superior e o inferior, entre o pleroma e o Ectismena. O Ectismena, tá? Ela se senta nos portões dos poderosos, ou seja, nas abordagens dos reinos dos 7 arcontes, na entrada do reino superior da luz. Seu louvor é cantado. A Sofia é, portanto, a regente mais elevada do universo visível e, ao mesmo tempo, é a mediadora entre os reinos superior e inferior. De quem você está lembrando? Dessa figura feminina, né? O feminino de Deus. Isso tem muito a ver com a figura mariana. Tá? É por isso que, disfarçadamente, a Igreja Católica tenta atribuir a Maria a imagem que é de Sofia. Quer dizer, Sofia ela é mediadora, porque ela está entre o mundo espiritual e o mundo material. Ela está aqui no mundo, tá? Que a gente chama de mundo préternatural, aonde predomina a relação entre esses dois universos. Tá? Então, é importante a gente entender isso aqui. Tá? É por isso que é dado essa imagem a Maria. Eles pegaram a figura de Sofia e impregnaram na Maria, mãe de Jesus. Presta atenção nisso. Tá? Tudo tem um quê e um para quê. Tá? Então ela está no universo moroncial, tá? Certo? Ela molda este universo mudando de acordo com os protótipos celestiais, tá? E forma os 7 círculos estelares com seus arcontes sobre cujo domínio são colocados. Eles estão sob o domínio. Veja bem, alguém pode questionar agora assim, bem, mas tu já falou que quem comanda os arcontes é o demiurgo. De fato, é o demiurgo. Mas acima deles está a Sofia. Tá? E ela está regendo o quê? Os sistemas estelares do zodíaco. Tá? Então, o destino de todas as coisas terrenas e mais especialmente do homem, tá? É ela que acaba regendo através do zodíaco. Tá? Então lá estão os além das 12 casas dos zodíacos, tem outras, né? Tem as Pleiades, tem o Cisne, tem vários. Tá? E ela que comanda a Sofia essa área. Então ela fica controlando as coisas, por quê? Por causa
que abaixo dela estão todos ali os comandantes do sistema da matéria. Os arcontes, o Yaldabaoth, o Demiurgo está lá. Tá? Ela não está dentro do universo do Demiurgo. Tá? O Demiurgo está preso no próprio universo dele. Tá? Ela é a mãe ou a mãe dos vivos. Tá? Como vindo de cima, ela mesma é de essência pneumática. Então ela é um ser espiritual. Tá? É a Mater Proteiner. Tá? É a Dynamis, o poder, de onde todas as almas pneumáticas tiram sua origem, de onde todas as almas espirituais tiram a sua origem. Ok? Por isso, Sofia tinha um papel muito importante nessa questão. Tá? Porque os seres que surgiram, tá, nesse mundo físico, nesse mundo biológico, no universo biológico, de uma certa forma, eles se originaram da substância de Sofia. Eles têm um criador, o Yaldabaoth, tá? E quando eu falo de criar, não é criar do nada, do ex nihilo, que não existe. Ele criou a partir da substância existente. Basta ler o Gênesis com muito cuidado e de forma literal, que você entende perfeitamente que não existe criação do ex nihilo. Isso é uma mentira. Tá? Uma mentira. É? Então, ao reconciliar a doutrina da natureza pneumática de Sofia com a morada atribuída a ela, de acordo com Provérbios, no reino do meio, e assim fora do reino superior da luz, foi visualizada uma descida de Sofia do seu reino celestial, lar, o pleroma, no vazio, que se chama Kenoma. Abaixo dele, o conceito era o de uma apreensão ou roubo de luz, ou de uma explosão e difusão de orvalho de luz no Kenoma, ocasionado por um movimento vivificante no mundo superior. Mas na medida em que a luz trazida para a escuridão deste mundo inferior foi pensada e descrita como envolvida no sofrimento, esse sofrimento deve ser considerado uma punição. Essa inferência foi ainda auxiliada pela noção platônica de uma queda espiritual. Vale lembrar que esta queda espiritual nada tem a ver com os humanos. A queda espiritual se deu por um ser. Portanto, nós humanos não temos que pagar nada, nenhuma conta, nenhuma dívida. O que você tem que adquirir é conhecimento, entendimento, sabedoria, para você fazer a sua elevação e ascensão. Para você voltar para o pleroma, ainda não. Para você voltar para o reino de Sofia, para o céu dos cristãos, para o paraíso celeste. Tá? E lá sim, lá você vai ficar aguardando nesse mundo, nesse universo, tá? Diríamos assim, ó, aonde está Sofia, né? Aonde ela está, certo? O mundo moroncial, você vai ficar lá, com o seu corpo moroncial, agora, se você conseguir ultrapassar as esferas, porque se você não conseguir, você volta, como muita gente diz por aí, né? Eu não acredito nisso, mas tem gente que acredita, que vai ter que voltar, porque você está preso na roda de Sansara, né? E as pessoas adoram reencarnar. Tá? Então, vamos seguir aqui à frente, tá? Então aqui está o pleroma, aqui está o kenoma,
aonde Sofia está. E aqui está o mundo da matéria. Tá? Isso aqui é um exemplo só. Tá? O Kenoma é o mesmo esterema. Tá? Quer dizer, é uma divisória. Lá na frente a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso. Em outros lugares, a antítese usual para pleroma não é Kenoma, mas esterema. Como o sistema é relatado por Hipólito, tá? De Roma. Essa palavra é usada como complemento da palavra pleroma, denotando tudo o que não está incluído no significado dessa última palavra. Assim, o oros, ou orobos, ou o limite, é descrito como separando o esterema do pleroma, tá? Ele mesmo participando da natureza de ambos, mas preservando todo o interior fixo e imóvel. Não é permitido que nada de fora entre, tá? Podemos entender no mesmo sentido a passagem em Epifânio. Então, cadê? Olha aqui, ó. Agora eu vou ter que vir aqui porque não dá para voltar lá atrás. Então, aqui é fixo, tá? É onde ela está. E o Ouroboros é esta divisão, tá? Que é chamada também de Leviatã. Então ele separa, tá? E acima dele está a Sofia, que nós já vimos lá, tá? E isso aqui é o entremeio entre a matéria e o mundo espiritual. Então você não passa direto para cá, para o pleroma. Não é isso que acontece. Os corpos moronciais vão para essa região, tá? Para depois fazer o seu processo para o pleroma, para voltar à matriz, tá? No gnosticismo, o kenoma é o conceito de vazio, tá? Que corresponde ao mundo inferior dos fenômenos, em oposição ao conceito de pleroma. Então, pleroma, kenoma, tá? Ou a plenitude que corresponde ao mundo platônico das formas ideais. Ok? Certo? Tá? Então, quando a Sofia, né, tem todo... gera o arconte, o demiurgo, e aí é gerado todos os seres biológicos, etc. As centelhas divinas vão se tornando, né? Então, assim, no gnosticismo, a centelha divina é a porção de Deus que reside dentro de cada ser humano. Então, entenda isso. As centelhas vão caindo e vão se transformando em humanos. Nós temos a centelha divina. O propósito da vida é permitir que a centelha divina seja libertada do seu cativeiro na matéria e restabeleça sua conexão ou simplesmente retorne a Deus, que é percebido como sendo a fonte da luz divina. Na tradição cristã gnóstica, Cristo é visto como o ser totalmente divino que assumiu a forma humana para conduzir a humanidade de volta à luz. Tá? De volta à luz. Alienada por sua própria culpa, tá? De seu lar celestial, as almas afundaram neste mundo inferior sem perder totalmente a lembrança do seu estado anterior e cheia de saudade de sua herança perdida. Cada um de nós tem saudade, gente. Nós temos sede de voltar ao nosso local de origem. Tá? Essas almas caídas estão ainda se esforçando para subir. Desta forma, o mito da queda de Sofia pode ser considerado como tendo um significado típico. O destino da mãe foi considerado como protótipo
do que se repete na história, tá? Do que se repete na história de todas as almas individuais que, sendo de origem pneumática celestial, caíram no mundo superior, caíram do mundo superior da luz, do seu lar, e estão sob o domínio dos poderes do mal, de quem eles devem suportar uma longa série de sofrimentos até que um retorno ao mundo superior seja mais uma vez concedido a eles. Tá? Ok? Então, por que o Cristo disse que ele iria retornar? Não da forma que ele veio, mas de uma forma completamente diferente. Porque ele vem buscar os seres, as centelhas. A gente vai falar uma hora sobre isso aí. Vai causar outro impacto, né? Sobre os fundamentalistas cristãos, né? Tá? Então, desta forma, tá? O destino da mãe foi considerado como protótipo que se repete a história de todas as almas individuais que, sendo de origem pneumática celestial, caíram no mundo, tá? Caíram do mundo superior da luz, tá? E aí estão aqui aguardando, tá? Esse retorno ao mundo, ao universo. Eu não vou explicar isso aqui, mas isso aqui os gnósticos entendiam muito bem isso, tá? Né? Olha aqui a Sofia, tá? A Sofia, e aí a Sofia está aqui, né? E olha só, tudo que vem abaixo dela, tá? Certo? E você vai ver aqui que isso aqui é muito usado pelas escolas de mistério, tá? Para encher o pessoal de um monte de... Tá? Conforme descrito por Irineu, a grande mãe, princípio do universo, aparece como a primeira mulher, o Espírito Santo, Ruá da Kudesha, tá? Kudeshan, tá? Então, os padres da igreja ortodoxa, os ortodoxistas, eles assimilavam a Sofia ao Espírito Santo, o que não é verdadeiro. Tá? E aí ele diz que esse ser estava movendo-se sobre as águas, e também é chamada a mãe de todos os viventes. Abaixo dela estão 4 elementos materiais: a água, escuridão, abismo e caos. Com ela combinam-se em 2 luzes masculinas supremas, o primeiro e o segundo homem, o pai e o filho, sendo este último também designado como enóia do pai, ou pensamento do pai. De sua união procede a terceira luz imperecível, o terceiro homem, o Cristo. Mas, deixa eu subir aqui um pouquinho esse sistema aqui, mas incapaz de sustentar a abundante plenitude da luz, a mãe, ao dar a luz a Cristo, permite que uma porção dessa luz transborde no lado esquerdo, enquanto Cristo, como Déxios, está a mão direita, aquele da mão direita, sobe com sua mãe para o Aeon imperecível. Aquela outra luz que transbordou da mão esquerda desce para o mundo inferior e ali produz a matéria. Tá? Esta é a Sofia, chamada também Aristera, a Arcamote. Por isso que volto a dizer, a Sofia superior não é a Sofia Arcamote. Sofia superior é a mãe de tudo. Tá? Esta é a Sofia chamada também de Aristera, aquela que da mão esquerda, ou também é conhecida como Proneikos, o macho fêmea, tá? Porque ela é andrógeno. Tá? Aqui, ó,
Você vai entender isso bem aqui. Está aqui, ó. O uno, a mônada, é o princípio de tudo. Ele gera o nous. Ele gera o logos e a gnose, que são os autogêneses. Tá? E a pronoia, que é a mãe. Ela é o útero de tudo. A pronoia, a barbelu, é essa aqui, que é chamada de Sofia Superior, essa pronoia aqui. Tá? E aí tem todos os aeons que ocupam o pleroma. Isso aqui tudo, tá, é o pleroma. Quando a Sofia Arcamote sai daqui, ela cria um espaço chamado quenoma. Tá? Ela cria um espaço chamado quenoma ou esterema. Tá? Esse espaço aqui. E existe um limite aqui. Tá? Um limite aqui. E aqui está as 7, tá, linhas de governo dos arcontes e do demiurgo. O demiurgo está aqui governando e a Sofia Arcamote está acima deles. E acima de Sofia está o universo do pleroma. Então aqui está o mundo material, aqui está o mundo material biológico, o universo biológico, aqui está o universo chamado intermediário, né? E aqui o universo espiritual, aqui o universo moroncial, aqui o universo espiritual, ok? Então você entende isso aqui, baseado nisso aqui, nessa figura aqui, nesse desenho que a gente tenta mostrar para vocês. Por quê? Porque não confundir a Sofia daqui com a Sofia daqui. A Sofia superior é a chamada pronoia. A Sofia inferior, tá, é aquela que está aqui no quenoma, que deu origem à matéria e à alma. Tá ok? Certo? Muito bem. Vamos continuar aqui para ver se já não terminou aqui. Tá. Nos textos de Nag Hammadi, Sofia é o aeon mais baixo ou expressão antrópica da emanação da luz de Deus. Ela é considerada como tendo caído da graça de alguma forma, criando e ajudando a criar o mundo material. Ok? Vamos ver? Opa, aqui estamos muito bem. Terminamos aqui. E eu quero dizer para você, não entendeu? Não consegui entender, Robson. Não consegui entender. Robson, é muito complicado, é muito complicado. Aguarde os próximos vídeos que você vai aprender aos poucos. Eu também estou aprendendo, descobrindo que a gente somos centelhas de luz, que estamos num mundo confuso, em um mundo desajustado por causa de um criador desajustado. Ok? Eu espero que você curta esse vídeo, deixe seu like, por favor, e nos ajude a chegar mais longe. Forte abraço e até o próximo vídeo.